olhar para as declarações de Jesus, olhar para as prioridades de Jesus, olhar para as estratégias de Jesus, para os movimentos de Jesus, é fundamental para todos nós durante toda a nossa caminhada de fé, de serviço e de missão. Isso não é algo que a gente faz uma vez na vida, né? Isso é algo que a gente faz no caminho, porque se nós tirarmos os olhos dele, nós nos perdemos. Nós nos perdemos. Facinho, facinho. Você fala, mas eu estou na igreja. Se perde dentro da igreja. Dentro da igreja, se tirar os olhos de Jesus, se perde. Eu tenho encontrado muita gente perdida dentro da igreja. Eu tenho encontrado algumas igrejas perdidas, porque tiraram os olhos de Jesus. Então, olhar para ele é algo absolutamente necessário e que deve ser feito continuamente. Então, uma dessas declarações está em João capítulo 10, verso 10, que vocês sabem de cor, certamente. Jesus fala assim, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Essa é uma declaração de missão. Essa é uma declaração de propósito. Eu vim com esse objetivo, eu vim com essa missão. Eu vim com esse propósito. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Né? Algumas versões falam de vida abundante. Essa expressão vida plena que Jesus veio para oferecer para todos e todas, ela é um substituto, digamos assim, de uma expressão do Antigo Testamento que é a expressão shalom. Shalom. Jesus está dizendo, eu vim para que todos tenham shalom. Eu vim para que todos tenham a oportunidade de viver em harmonia com o seu Criador, harmonia consigo mesmo, harmonia com o seu próximo e harmonia com a criação. Isso é shalom. Isso é o que está revelado em Gênesis capítulo 1 e 2, que na cabeça de qualquer judeu é shalom, é harmonia. Jesus está falando sobre isso. Jesus está falando que a missão dele no mundo é uma missão que tem como propósito estabelecer o shalom, a vida plena, para todos e todas. Jesus sabe que ele não opera num campo neutro. Não se faz missão num campo neutro. Jesus fala que tem um outro que está aí para matar, roubar e destruir. Então, Jesus não é ingênuo, ele pinta o quadro todo, e o quadro todo é esse, tem luta, tem trevas, tem alguém que age para que as pessoas não desfrutem de shalom, tem alguém que age para que as pessoas não desfrutem de vida plena. Então, tem tensão na missão. E a gente vive nessa sociedade repleta de sofrimento, de injustiça, de exclusão, de marginalização. Vocês sabem o que é isso. Estou falando nada novo, pessoal. Só estou trazendo à memória de vocês algumas coisas que vocês já sabem. A gente vive nessa situação, nessa realidade, nessa sociedade marcada por sofrimento, por injustiça, por exclusão, por marginalização. E com essa missão em nossa mente e em nosso coração. Jesus veio para que todos tenham vida. Ele veio para que todos tenham vida, e não é qualquer vida. É uma vida plena. É uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida que tem significado, que tem propósito. E a gente carrega essa mensagem na cabeça, no coração, na vida, mas nesse contexto marcado por injustiça, sofrimento, um contexto onde muita gente não tem sequer a oportunidade de viver com um mínimo de dignidade. Como é que essa mensagem de vida plena faz sentido num contexto como esse? Onde é que essa mensagem de vida plena se faz presente num contexto de injustiça, de sofrimento, de maldade, de exclusão e de marginalização?
Eu entendo e creio que essa mensagem ela só se faz presente se houver resistência e se houver disposição de andar na contramão de tudo isso que está posto aí. O que eu estou querendo dizer é que não dá para ser amigo de Jesus e continuar apoiando um sistema que não valoriza o alvo da missão de Jesus. Dá para entender isso? Não dá para ser amigo de Jesus e fazer aliança com um sistema que não valoriza o alvo da missão de Jesus, que é vida abundante para todos. Então, qualquer sistema que não valoriza o alvo da missão de Jesus tem que encontrar em nós resistência. Tem que encontrar em nós resistência. Tem que encontrar em nós disposição de andar na contramão desse sistema. Um sistema que não valoriza a missão de Jesus. Um sistema que se opõe ao alvo da missão de Jesus. O que significa ser discípulo de Jesus, né? Nos dias de hoje, nos nossos dias, no contexto que nós vivemos, no lugar onde você vive, na cidade onde você mora. Eu acredito que seguir Jesus significa assumir com ele a luta em defesa da vida. Ser discípulo de Jesus significa ter compromisso com a defesa da vida. O Evangelho de Jesus, ele nos convida a não nos conformarmos com situações que desumanizam as pessoas. O Evangelho não deixa a gente olhar para qualquer situação que desumanize as pessoas e olhar para uma situação assim e nos conformar com ela. O Evangelho não permite, o Evangelho não deixa. O Evangelho não deixa você olhar para a fome e achar que está tudo bem. Não está, porque a fome desumaniza as pessoas. O Evangelho não deixa a gente olhar para a violência e cruzar os braços, porque a violência desumaniza as pessoas. Qualquer estrutura que desumanize as pessoas, o Evangelho nos convida e nos desafia a não se conformar com ela. Não se conformar com ela. Eu perdi amigos que morreram dentro de ambulância nesses dias, porque não tinha vaga nos hospitais da cidade de Itaperuçu, onde eu vivi por 15 anos, porque é uma cidade pobre, e pobre não tem valor, pobre pode morrer. Eu perdi pessoas que morreram, tiveram atendimento no hospital em Itaperuçu, mas morreram porque não tinha oxigênio. Você deve conhecer alguém que também morreu nessas circunstâncias. Situações que desumanizam as pessoas, que desvalorizam as pessoas, que violam a dignidade humana. Educação precária, falta de trabalho digno, falta de oxigênio, falta de vacina. Tudo isso desumaniza e faz crescer dentro da gente uma sensação de que parece que a vida não tem valor nesse país. Como discípulo de Jesus, a gente não pode olhar para uma estrutura como essa e achar que está tudo bem. Aqueles que temem a Deus, ou para aqueles que temem a Deus, as ações de compaixão e de justiça em favor dos que se encontram em situação de desvantagem não é algo opcional. Para os que temem a Deus, as ações de compaixão e justiça em favor dos que se encontram em situação de desvantagem não é algo opcional, é uma obrigação ética do povo de Deus. Ações de compaixão e justiça em favor dos que estão em desvantagem é uma obrigação ética
dos discípulos de Jesus. Essas ações, elas são, na verdade, marcas que mostram que a nossa fé e o nosso compromisso com Cristo são verdadeiros. Não é opcional. Não é opcional. E quem está nessa, comprometido com a vida, está de que lado da história? Quem assume um compromisso de seguir a Cristo, e por seguir a Cristo vai andar na contramão do mundo, vai nadar contra a corrente, vai assumir compromisso com a defesa da vida, quem decide fazer esse seguimento de Cristo fica em que lado da história? Eu diria, fica do lado de Deus. Fica do lado de Deus. Deus tem lado, minhas irmãs. Deus tem lado. Se alguém te falou um dia que Deus era neutro, pode descartar. Deus não é neutro. Deus não suporta o neutro. O neutro é o morno. O morno será vomitado. Não venha com essa história que Deus é neutro. Ele não é neutro. Deus tem lado. Deus fica do lado da vida. Deus fica do lado da justiça. Deus fica do lado da verdade. Deus fica do lado do amor. Deus fica do lado do fraco. Então, no seguimento de Cristo, nessa caminhada contra a corrente, nós assumimos um compromisso com a defesa da vida e isso nos coloca do lado de Deus. Deus nunca vai ser encontrado do lado daqueles que crucificam. Deus só será encontrado do lado dos crucificados. Então, quem são os crucificados na nossa sociedade? Se vocês estão no projeto Calçada e são educadoras, vocês sabem quem são os crucificados no nosso país. Deus fica do lado dos crucificados, Deus nunca será encontrado do lado daqueles que crucificam. Nunca. Então, você é uma educadora do projeto Calçada e você sabe que, como educadora, você tem que ter essa disposição de pagar o preço para que a dignidade de crianças e adolescentes seja protegida e restaurada. Essa é a missão que vocês têm cumprido. E vocês sabem, para cumprir a missão num país como o nosso, de lutar pela dignidade de crianças e adolescentes, de proteger a dignidade de crianças e adolescentes, e de trabalhar para restaurar a dignidade de crianças e adolescentes num país como o nosso, um preço há de ser pago. Tem um custo. Vocês estão cientes disso. Mas, assim, estejam certas de que o lugar onde vocês estão é o lugar onde Deus é encontrado. O que você quer mais na missão? Você tem Deus como parceiro. O lugar onde vocês estão, nos processos de restauração da dignidade de crianças, na proteção de crianças, na defesa do direito de crianças se desenvolver integralmente, o lugar onde vocês estão é o lugar onde Deus é encontrado. Ficar do lado daquele que sofre é ficar do lado de Jesus, minhas irmãs. Ficar do lado daquele que sofre é ficar do lado de Jesus. Então, o carinho, o acolhimento, a valorização e a defesa das crianças, além de ser um gesto concreto de compaixão e de solidariedade, é também um protesto contra as causas do sofrimento dessas crianças. Vocês não apenas acolhem, vocês não apenas valorizam, vocês estão com essas atitudes de solidariedade, de acolhimento, de carinho, de valorização, vocês estão também fazendo uma denúncia de que tem criança nesse país tendo seus direitos violados, tendo a sua dignidade ferida. Então, quando a gente abraça aqueles que ninguém quer abraçar, que é o que vocês fazem, a gente está refletindo para o mundo o caráter
de um Deus que não tolera a exclusão do mais fraco. Estão entendendo isso? Não é só carinho, não é só acolhida, não é só cuidado, é denúncia profética. É denúncia profética. Vocês estão mostrando para o mundo como as coisas deveriam ser. Vocês estão mostrando para o mundo como uma criança deveria ser tratada. Eu sei que na cabeça de muita gente, profecia tem a ver com adivinhação, né? Você fala em profecia, o cara lembra mais de mãe de nada do que qualquer outra coisa. Mas profecia não tem necessariamente a ver com revelação de futuro. Por meio dos profetas, Deus mostra como as coisas deveriam ser no presente. O ministério de vocês, a partir dessa perspectiva, é um ministério profético. Vocês estão mostrando para o mundo como uma criança deveria ser tratada. Vocês estão mostrando para o mundo como uma criança deveria ser escutada. Vocês estão mostrando para o mundo como uma criança deveria ser cuidada. Como uma criança deveria ser acolhida. Esse ministério é um ministério profético, porque ele mostra como as coisas deveriam ser, como Deus gostaria que as coisas funcionassem. Encontrei isso na web. Aqui, gritaram aqui que o meu tempo acabou. Eu vou mais um minutinho, só para terminar. Estava me empolgando agora. O Deus da Bíblia, vocês sabem disso, é o Deus que age na história como o pai do órfão. O Deus da Bíblia é o Deus que age na história como o libertador do pobre e do oprimido. O Deus da Bíblia é o Deus que age na história como aquele que sustenta a viúva. O Deus da Bíblia é o Deus que age na história hospedando o estrangeiro. Pai do órfão, libertador do pobre, sustentador da viúva e acolhedor do estrangeiro. E Deus faz isso por meio do seu povo. Deus age na história por meio do seu povo. Essa caminhada na contracorrente às vezes cansa. Nadar contra a corrente cansa. E porque cansa, a gente precisa de renovação. É fácil? Não, não é fácil, mas Jesus não iludiu nenhum dos seus discípulos. Jesus não ofereceu vida fácil para ninguém. Eu sempre falo que Jesus ofereceu algo muito melhor do que vida fácil. Ele ofereceu vida plena. Vida plena é muito melhor do que vida fácil. Vida eterna é muito melhor do que vida fácil. Então, mas cansa, mas ele não iludiu ninguém. Ele é muito franco, muito honesto. Não tem evangelho sem cruz. Quando a gente está cansado, e ele sabe que a gente ficaria cansado, ele faz um convite, e eu penso que esse é um convite que nós devemos olhar para ele continuamente, e não apenas olhar para ele, mas dizer sim para ele continuamente. Aqueles e aquelas que estão nadando contra a corrente, que estão na contramão desse sistema que tritura as pessoas e que mata as pessoas. E o convite que eu quero só trazer à memória de vocês está lá em Mateus capítulo 11, versos 28, eu acredito. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso, disse Jesus. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é um convite. Venham a mim todas as educadoras do Projeto Calçada, que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu lhes darei descanso, disse Jesus. Então, a gente vive neste mundo, mas com um olhar para além deste mundo.
E esse olhar para além deste mundo não é um olhar de fuga. Esse olhar para além deste mundo é um olhar de esperança. A gente vive neste mundo, mas com um olhar para além deste mundo. Um olhar que nos faz esperançar. Um olhar que nos faz enxergar esse mundo futuro que um dia virá de maneira plena. E quando a gente olha para esse mundo futuro que um dia virá de maneira plena, isso gera confiança na gente. Isso faz a gente ter disposição para agir e transformar o presente. Veja bem, é um olhar para o futuro, não para fugir da realidade. É um olhar para o futuro, não para ficar contemplando o futuro. É um olhar para o futuro, para ter inspiração para a nossa prática no presente. Quando o reino vier de maneira plena, não haverá mais sofrimento. Quando o reino vier de maneira plena, quando Deus habitar entre os homens, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá choro, não haverá dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse capítulo 21, versos 3 e 4. Esse é o futuro que nos aguarda. E a gente tem que olhar para esse futuro e encontrar nesse futuro inspiração para a nossa prática no presente. Então, a minha oração é que Deus renove as suas forças, o seu ânimo, a sua fé e a sua esperança, e esse mundo futuro, onde todas as crianças serão tratadas com dignidade, possa inspirar, continuar inspirando a prática de vocês no presente. É isso que eu queria partilhar com vocês.